pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia, vou fazer hoje uma cuca rápida, bem simples pessoal, mas é muito gostosa essa receita e vou compartilhar com vocês. Mas primeiramente, antes de iniciarmos nossa receita, convido você que ainda não conhece nosso canal para visitar o canal Sobrevivência e Terapia. Aproveitam e se inscrevam, acionam o sininho que diariamente, quando a gente colocar uma nova receita, vocês vão ficar sabendo, vão receber uma notificação. E agora então vamos fazer a nossa cuca. É uma cuca rápida, pessoal. A diferença da cuca rápida para a cuca alemã ou cuca gaúcha é o fermento. Essa cuca rápida é aquela que parece com um bolo com a cobertura de farofa. Se fosse a cuca alemã, seria feita com o fermento biológico. Essa a gente faz com o fermento químico instantâneo, que é de crescimento imediato. Por isso, cuca rápida, tá? Então, eu tenho aqui 3 ovos, que eu separei a clara e a gema, tá? Que eu vou bater separado, 3 ovos. 100 gramas de manteiga, 200 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de amido de milho, 15 gramas de fermento químico instantâneo, 150 ml de leite integral. Separei 300 gramas de farinha de trigo, que eu vou utilizar conforme a necessidade, porque conforme o tamanho do ovo ou a temperatura da manteiga, se ela está mais líquida ou mais firme, é a quantidade de farinha que a gente vai utilizar. E raspas de laranja. Isso é a massa. E aí depois, para a farofa, eu tenho 100 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de manteiga. Manteiga sem sal, tá, pessoal? Então, aqui é bem simples de fazer, tanto que eu já liguei o meu forno já está ligado a 180 graus para ir aquecendo. Vou colocar as claras e vou bater elas até ponto de neve. Rapidinho, pessoal. Claras batida, olha como que fica. Bem firmezinha. Agora vamos reservar essas claras em outro bol. Quem não tem 2 bols na batedeira, retiram ela, coloca em um prato, em um refratário e utilizam o mesmo, tá? A minha batedeira tem 2, então dá para bater nos 2. Vou colocar as gemas, 3 gemas, as 200 gramas de açúcar refinado, que é o da massa, e as 100 gramas de manteiga. E vou bater até formar um creme esbranquiçado, pessoal. Aqui também não demora muito, por isso que é uma cuca rápida, tá, pessoal? Então, vamos bater para vocês verem. Bati bem, pessoal, 1 minutinho, 1 minuto e meio, conforme a batedeira que vocês estiverem usando. Fica bem clarinho, ó. Podem ver que as gemas eram bem amarela e clareou bastante. Então, agora eu vou colocar o leite e a farinha de trigo aos poucos, pessoal. Por que eu digo aos poucos? Porque conforme eu falei, a quantidade de ovo, o ponto da manteiga pode variar na quantidade de farinha. Então, vão colocando aos poucos. Eu já fiz essa receita com 280 gramas. Hoje eu separei 300, tá? Então, por isso, vão colocando aos poucos para ver exatamente a quantidade necessária. Vou misturar um pouquinho aqui, para que quando eu ligo, não voe farinha para todos os lados. E aí, eu volto a bater. Agora é rapidinho, pessoal. Porque essa cuca rápida, a gente não precisa ativar o glúten. Então, é só bater para misturar bem a farinha com os demais ingredientes. E já vamos acrescentar o amido, que tá aqui, e o fermento, tá? O amido eu posso acrescentar agora. E o fermento por último, tá, pessoal? Então, vou só misturar aqui e já vamos bater.
aqui a minha massa está pronta. Como vocês podem ver, é uma massa bem firme, mas ela vai ficar um pouquinho mais mole que isso, porque a gente tem que ainda acrescentar as claras, tá? O fermento e as claras. Agora então, ó, sobrou esse pouquinho de farinha, que vai fechar as 280 gramas que eu falei, ó. Sobrou umas 2 colheres, 3 no máximo. Mas eu peso e na descrição eu passo certinho, tá? Vou ralar aqui, junto com as claras, um pouco da casca da laranja, para dar aquele gostinho especial. Pode ser aqui na clara ou pode ser na massa, enfim. A casca de laranja é a gosto, tá, pessoal? Então, vou ralando um pouquinho que vai dar aquele sabor nessa cuca. Vou colocar o fermento químico, tá, pessoal? É o fermento de bolo. Se fosse a cuca alemã ou cuca gaúcha, como a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul, seria o fermento biológico, o fermento de pão. Por isso que chamamos essa cuca de cuca rápida, tá bom, pessoal? Mistura o fermento, cuidam para misturar bem, não há necessidade de bater na batedeira. Vou só misturar e aí, por último, vou acrescentar as claras em neve, para dar uma maciez nessa massa. Ela vai ficar aerada, ela vai ficar leve. Então, coloco as claras com as casquinhas de laranja e vou dar mais uma mexidinha e então colocar na nossa assadeira. E olha como que a massa já ficou diferente com as claras. Olha como que ela ficou mais líquida, mais mole, tá? Por isso que tem que deixar ela bem firme antes de colocar as claras. Agora, eu vou colocar na forma, fazer a farofa e já vai pro forno, rapidíssima. Vou fazer a farofa. Coloquei a manteiga, 50 gramas, o açúcar cristal, 100 gramas e a farinha de trigo também 100 gramas, tá? Aqui é muito fácil, é colocar a mão mesmo e mexer com a ponta dos dedos. Ó, a minha manteiga, ela tá bem firme, tá, pessoal? Bem firmezinha, recém tirei ela da geladeira. E aqui é só ir misturando até que ela fique uniforme com a farinha e com o açúcar. Bem rapidinho. Vamos lá, já volto para mostrar para vocês. Para quem gosta, pode colocar canela em pó aqui também. Eu não vou colocar porque aqui em casa não gostam muito. Mas se gostar de canela em pó, pode colocar na farofa que fica bem boa. Farofa pronta. Olha como que ela ficou. Bem uniforme, farinha, gordura e açúcar. Vou colocar aqui uma assadeira. Essa assadeira tem 30 centímetros de comprimento por 17 de largura e 4 de altura, tá? É uma assadeira pequenininha, porque é uma cuca pequena, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui a massa. A forma está untada e enfarinhada. Então, vou colocar toda a massa e colocar a farofa sobre ela. Espalhei bem a massa, vamos colocar a farofa. Uma quantidade generosa, pessoal, porque o objetivo é que ela entre para dentro da massa, que ela caia para baixo da massa. Por isso que essa cuca não tem outro recheio, só bastante farofa. Então, eu cubro toda a massa e aí, com a ponta dos dedos, a gente vai fazer como se fosse fazer furos na massa, assim, ó, pessoal. Que daí esse recheio vai entrar dentro da massa, ó. Não precisa ter medo que não vai sujar a mão, porque o dedo vai ficar na farofa. A gente vai estar só empurrando a farofa para dentro da massa. Quando a massa crescer, essa farofa vai ficar no meio da massa. E agora vamos levar para o forno. Forno aquecido, 180 graus, por uns 30 minutos e a nossa cuca vai estar assada. Trinta minutos a 180 graus e olha que maravilha, pessoal. Nossa cuca está pronta. Vou retirar para cortar um pedaço e mostrar para vocês.
Só uma dica, pessoal, para vocês verem se ela está assada, é só pegar um palito desses de churrasco, ou um palito de dente, e aí com ela dentro do forno ainda, eu já fiz, ó. É só colocar o palito e o palito tem que sair limpinho, ó. É sinal que a cuca está assada, ó. Tá limpinho, então ela está pronta. Agora eu vou esperar uns minutinhos até ela esfriar um pouco e aí depois eu corto um pedaço para mostrar a maciez para vocês. Mas olha isso, ó. Dá para ver que ela tá super macia. E o recheio desceu, pessoal. O recheio tá no meio da nossa cuca. Depois eu mostro para vocês. E aqui vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Ela não está totalmente fria, pessoal. Mas como eu tenho que voltar a trabalhar, eu vou mostrar assim mesmo. Super macia. E olha isso, gente. Olha o que é a massa dessa cuca. Ela é maravilhosa. Olha a maciez. Dá pra ver? Sensacional. Aquela cuca que você consegue fazer quando chega aquela visita de última hora. O ideal é esperar esfriar, mas como eu tenho que voltar para o trabalho, eu estou cortando para mostrar para vocês. Consumam ela de preferência no dia ou no dia seguinte e reproduzam à vontade, que com certeza sua família vai gostar. O meu muito obrigado a você que nos assistiu e até a próxima receita. Ficam todos com Deus.